Então vamos lá, bom dia, um dia frio aqui de inverno, não sei se está todo mundo com frio aí, mas aqui está bem friozinho hoje. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Nutripapo Mamães e Bebezinhos. Eu estou vendo aqui algumas dúvidas que vocês mandaram. Deixa eu só responder, porque tem uma pessoa nova aqui, e ela não está, não, entrou depois que o link foi enviado. O Rodrigo não está hoje, né? Então, vamos lá. Eu olhei aqui as interações de vocês, né, desde do nosso último encontro, ali no comecinho de julho. Eu vou começar por ordem mesmo cronológica, porque eu vi que tem algumas coisas que são comuns aqui de dúvidas, né? Mas a Vera, que agora está morando em Portugal, perguntou sobre suplementos ali locais. Aí eu vou dizer assim, quem mora fora do país, a minha sugestão é que entre em contato comigo, porque eu tenho condição de avaliar os rótulos. Aqui no Brasil, eu consigo fazer formulação magistral, né, manipulada, então eu consigo lidar melhor com dosagens, com os ativos, com a gente chama de excipiente, né, as coisas que vão dar a estrutura do suplemento. Então, para quem está fora do Brasil, realmente é melhor me mandar esses links no e-mail particular, porque aí eu tenho condição de acessar cada um dos suplementos, avaliar e daí tomar uma decisão para fazer a melhor escolha, tá bom? Então, no caso da Vera, né, vou pedir, Vera, para você me mandar tudo isso aqui no privado, até para eu não me perder nas conversas aqui, porque senão eu já vi que se faz um pouco fora do script, gente, a chance de eu esquecer é grande, e aí é bem chato, né? Eu deixar alguém na mão não é muito gostoso da parte, assim, a gente deixar alguém na mão, tá? Então, em relação à suplementação, é isso. Tem mais aqui, um pouquinho na sequência, né? A Fernanda aqui também está fora, ela está falando de algum ferro tomável, que aí eu não sei se é para ela, né, Fernanda Abreu aqui, e também não consigo identificar qual é o DDI aqui para saber qual o país. Teria que procurar ali nos prontuários, tá? Então, não sei se é um ferro para ela, um ferro para o bebê, mas, de novo, é importante que eu possa avaliar, porque, por exemplo, no caso do ferro, né, que os bebês têm que tomar, que as gestantes têm que tomar, as lactantes, normalmente, né, você que está amamentando, nem sempre vai precisar de ferro, talvez no comecinho da lactação. Ferro tem forma farmacêutica diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, o famoso sulfato ferroso, é uma forma farmacêutica ruim. Então, na hora que a gente escolhe um suplemento que não é daqui do Brasil, eu preciso olhar que forma do ferro elementar, né? O elemento ferro que eu quero dar, se ele está na forma bisglicinato, na forma polimaltose, na forma de sal do tipo sulfato ferroso, tá? Então, eu vi que alguém respondeu aqui que está tomando Noripurum, mas isso é aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns produtos prontos na farmácia. Para os bebês, eu tenho evitado, na maioria, os produtos prontos de farmácia por causa da presença de parabeno. Então, isso é uma coisa importante. Os parabenos, metilparabeno, propilparabeno, eles são conservantes de medicamentos, de cosméticos, e não são recomendáveis, ele não é recomendável a ingestão, né, o consumo, mesmo passar na pele, quando é shampoo, essas coisas. Tanto que vocês veem alguma propaganda aí, né, falar, sem parabenos, isso acaba sendo um destaque para o, como fala, para o fabricante, né, para a pessoa vender, no sentido de, olha, o meu produto é bom porque não tem parabeno. Então, tem que ter cuidado com o ferro de farmácia, justamente pela presença dessas substâncias. E aí eu prefiro manipular, porque o conservante usado na farmácia de manipulação,
eu coloco ali sem parabenos, né, com conservantes naturais, porque tem que ter. É uma solução que vai água. Tudo que for água é possível de contaminar com fungo, é possível de contaminar, não é para contaminar com bactérias e outras coisas, mas fungo é uma coisa bem comum. O fungo cresce na nossa comida. Se deixar a comida na geladeira uns 5 dias, vai crescer fungo ali, tá? Então, o que não tem conservante pode crescer micro-organismos. Não necessariamente eles seriam micro-organismos muito graves, assim, deletérios, né, para a nossa saúde, patogênicos que a gente fala. Mas é fungo, mamão não faz fungo, não faz coisinha de fungo. É isso, quando tem muita umidade, pode pode crescer esses micro-organismos e os fungos são mais comuns de acontecer, tá? Então, a gente tem várias farmácias de manipulação, eu tenho desconto em algumas delas, como vocês sabem, mas vocês sempre podem fazer em qualquer farmácia de confiança. A questão é ser de confiança, é ser uma farmácia que vocês têm certeza que o padrão de qualidade do processo da farmácia é rígido, é rigoroso, a balança utilizada tem a precisão, é calibrada direitinho para a quantidade de ativos, né, que a gente precisa. Peraí, deixa eu só autorizar mais uma pessoa aqui. A quantidade de ativos que a gente precisa está ali presente, tá? Tô girando os pratinhos aqui, aí estou me perdendo. Então, sobre a suplementação, eu acho que é isso. Deixa eu só olhar aqui. O Rodrigo faz falta, né, gente? Vamos ver. Tá todo mundo aqui? Aqui a Dani estava tentando entrar e conseguiu. Dá um alôzinho para mim, por favor. E a Marcela também, só para garantir que está todo mundo aqui, tá? Então, vamos lá. Desculpa, viu, gente? Deixa eu ver o que mais aqui tem. Aí tem sobre, eu acho que é a... Quem perguntou até hoje que mandou, né? Mandou a Aline, o horário de soneca do bebê. Então, gente, a questão de regular horários de dormir, né, da sonequinha, e do horário das refeições, isso vai variar bastante de criança para criança, tá? É bem importante que a gente respeite o ciclo de sono da criança. Quando a criança é muito pequena, ela vai acabar fazendo uma sonequinha no meio da manhã, uma sonequinha no meio da tarde. A gente tem que olhar que horários que o aleitamento materno está sendo feito. E, acima de tudo, uma coisa muito importante é a rotina da casa, tá? Como é que a casa está estruturada para a rotina? Que horários que o papai e a mamãe, né, que vocês, maridos, esposas, estão fazendo as refeições? Isso é bem importante, para ajudar a convidar o bebê a entrar no ritmo da casa. Se a casa fica sem ritmo, a criança perde o ritmo. Claro, ela tem o ritmo dela, e quanto menorzinha, mais individual o ritmo mesmo, né? Quando ela ainda está naquele mundinho dela. Não é o caso aqui que eu estou entendendo, que ela está falando de um aninho, um ano e pouco já. Então, o neném é comum de dormir 6, 6:30 da tarde. E aí, o que pode fazer? Pode dar o jantar por volta das 5, e aí, o almoço de neném, gente, é 10:30, 11 horas. Às vezes, nem é no horário que a gente consegue comer, né? Por isso que, assim, quanto mais possível for organizar esses horários, a criança vai tendo referência, por causa do que eu falo para vocês de neurônio espelho. A criança imita tudo que a gente faz. Então, toma mamar, normalmente, ou cama compartilhada, ou a criança está no próprio quarto, acorda cedinho, toma mamar, aí no meio da manhã, vai comer uma frutinha.
Se essa frutinha ficou muito para frente, é melhor dar o almoço do que dar a frutinha. Aí dá o almoço mais cedo, vai dar a frutinha no comecinho da tarde, e aí vai poder jantar cedo. Mas cada criança e cada família vai ter uma rotina. Eu não vou conseguir, assim, dizer qual horário que tem que ser, porque seria muito invasivo da minha parte fazer isso. O importante que eu acho que a refeição que a gente deve prestar bastante atenção em termos de horário é a refeição do almoço. Por quê? Porque a gente tem um grande potencial digestório ali entre, pensando em adultos, né? Entre 10 e 2 horas da tarde é o horário do nosso potencial de fogo digestivo melhor. Sendo que ali 11, meio-dia seria melhor. Seria, assim, bem legal. Imagina o sol a pino, é o horário, assim, que a gente tem a pino o nosso potencial digestivo, né? Não precisa levar tanto ao pé da letra, é sempre assim, com folgas, né? Nada de rigidez. E aí acontece, às vezes, de dar uma frutinha, por exemplo, por volta das 10 horas, e a criança dorme, e às vezes a criança vai dormir e vai acordar 1 hora da tarde, e aí vai almoçar 1h30. Seria melhor, assim, pegar o almoço e antecipar um pouquinho, dar um mamazinho antes e antecipar o almoço do que postergar o almoço. Então, esses horários de regulagem das refeições, de novo, é uma coisa de individual, de famílias e especialmente do bebê, mas a gente consegue ir fazendo convites. E a partir de 1 ano e pouquinho, perto de 2 anos, vai mudar completamente a rotina de sono. O fato é que bebês, pensando no horário de dormir, dormir mesmo, né? Até para a gente seria bom se a gente pudesse dormir 8 horas da noite. Do ponto de vista biológico nosso, seria perfeito. Só que a gente não vive numa sociedade onde dormir às 8 horas é possível. Talvez vocês, mamães, aí, a maioria das mães, né, que amamenta, vai para o quarto, dá de mamar e acaba dormindo junto com o neném. Às vezes o papai não consegue fazer isso, mas a mãe às vezes consegue. Esse seria o ideal, a gente respeitar. O sol se pôs, a gente se põe também. A gente se recolhe, a gente diminui a atividade mental, a gente não tem estímulos. Mas não é essa a nossa realidade de adulto, mas é a realidade de criança. A gente deve realmente convidar a criança para jantar o mais cedo possível, e 5 horas da tarde é um horário possível de uma criança pequenininha, assim, antes dos 2 anos jantar, para daí entrar na rotina de banho, mamar e aí engatar na soneca. E aí, claro, cada criança usando o aleitamento materno aí, se for mamar de madrugada e tudo mais, tá? Então, essa dúvida em relação aos horários, alguma dúvida, gente? Vocês têm, assim, querem falar alguma coisa? Tá todo mundo de câmera fechada, só a Cris de câmera aberta. Aí eu fico aqui na imploração, né? Pelo amor de Deus, abram as câmeras para eu poder ver gente. Ah, obrigada, Marcelo. Mais alguém se candidata, por favor. Vamos lá. Aqui. A Clara também. Pode, Clara, fica de máscara, sem máscara, tudo certo. Obrigada, Evelyn, Clara, queridas, lindas. Sabe que eu descobri que faz isso no WhatsApp e sai coração? Será que faz assim aqui também? Não, né? Vocês já fizeram isso e sai coração no WhatsApp de vocês? Gente, o WhatsApp você faz assim, ó. E se ele conseguir encontrar um coração, solta coraçãozinho vermelho, assim. Se fizer assim, se fizer assim, faz um joinha também. Aqui eu não sei, acho que não, né? Mas no WhatsApp faz. Eu descobri por uma casa, eu fiz assim para minha sobrinha, saiu uns coração. Tia, o que você fez? Não sei. Aí fiz de novo e descobri que é assim mesmo. Vamos lá. Doutora, Oi. uma dúvida. Em relação à janta, né? O Davi, ele janta e aí já vou para o banho e aí ele vai dormir. Tem algum problema, tipo, a janta ser tão próximo ali da hora dele dormir? Não, porque se a gente não fizer desse jeito, Cris, você vai dar janta às 4 horas da tarde. A rotina do neném é muito diferente mesmo. Então dá para fazer assim, sim, viu?
Tem uma pergunta aqui que eu acho que já passou um pouquinho da data, assim. A Marina perguntando que o filho está se recuperando de uma virose, que fez perder muito peso, ideias de receitas nutritivas. Embora talvez eu não possa, nesse momento, mais ajudar o nenenzinho da Marina, né? Que acho que do dia 27, já estamos no 14, com sorte, assim, a coisa realmente já passou. Mas assim, gente, as viroses são muito comuns de acontecer agora, nessa época que a gente está parecendo um ioiô, né? Aqui está 7, 8 graus de manhã e amanhã promete 30. Então, realmente está bem esquisito. E não há saúde nossa e das crianças que aguentem. Então, eu tenho recebido várias crianças aqui no consultório que estão com relatos assim, pegou virose, perdeu peso. O que é bem importante é a gente não desesperar, é a gente ter um pediatra junto olhando, e depois a gente, se o nenê está em aleitamento materno, neste momento, o leite materno é remédio para a criança. Então, em momentos de virose, amamentar é uma coisa muito importante, tá? E depois, a gente poder dar a comida que a criança aceita, não adianta a gente forçar. Pensa a você gripada. Aí você ficou enjoada. Essa semana eu tomei antibiótico. Gente, mas deu ruim no estômago, deu ruim que eu não tinha vontade de comer. Aí eu pensava, não, eu tenho que comer, porque se eu não conseguir comer, vai dar ruim em outro lugar. Então eu fui vendo que coisas o meu corpo aceitava mais. Eu percebi que os caldos, para mim, estavam caindo melhor. Então, é assim, a gente pode eventualmente fazer uma comidinha mais pastosa, mais purê, sabendo que a gente precisa oferecer leguminosas para a criança. Então, podemos, por exemplo, fazer um purê de abóbora com lentilha. A gente pode fazer um tofu mexidinho, que é uma coisa bem molinha, com uma papinha de arroz, ou com purê de batata. Fazer essas coisas que são mais fáceis, que a criança que já está desgastada, com pouca energia, ou gastou muita energia para o processo de febre, para o processo de recuperação, a gente poder dar coisas facinhas, né? E não desafios de a criança ter que pegar a comida, levar a comida na boca, né? Nesse momento de recuperação, leite materno e comidas mais fáceis, mais molinhas, mais pastosas, sem perder a oferta de algum alimento em pedaço, porque se a criança estiver bem, diferente da gente, fica meio manhoso, fica meio não sei o quê, a criança, se está doente, mas ela, vocês sabem, vocês têm filhos, eles se sentem mais dispostos, de repente falam, gente, tá com febre, tá andando, tá tocando terror na casa. Tá com febre, tá tocando terror na casa, tá com febre, tá mais amuadinho. Então, a gente pode facilitar dando comidas mais molinhas, mais pastosinhas, mas também dá uma comida em pedaço, porque se a criança se interessar, ela vai lá e pega e vai comer. Então, um talinho de brócolis ali, um pedaço de abobrinha mais compridinho, junto com o purê. A gente garante um pouquinho de lá e garante o estímulo de cá também, tá? Então, nesse momento de virose, é fundamental termos um pediatra, darmos assistência para a criança, está em aleitamento materno, siga com aleitamento materno, não tenha perigo, e tenha paciência, isso é uma coisa que acho que às vezes falta, paciência para o processo de recuperação da autonomia e da disposição da criança. A gente fica manhoso. Imagina, assim, o dia que eu tive enxaqueca, eu queria minha mãe aqui, fazendo comidinha. A gente tem 55 anos, adoraria ter minha mãe aqui. Imagina, um bebê não vai querer ter a mamãe, ficar dengoso, né? A gente que é adulto quer, eu, pelo menos, adulto aqui, quero. E acho que cada um de vocês que é adulto aqui, também gostaria de ter um afago da mãe, né? Ou de um cuidador, de alguém querido, no caso também, afago do meu filho, que é um adulto, também é uma coisa boa, certo? Então, afagos e carinhos e acolhimentos são sempre bem-vindos em qualquer fase da vida, tá? Então, Marina, espero, sinceramente, que o seu filhinho esteja bem melhor, totalmente recuperado. Deixa eu ver aqui. A Marcela, isso é uma pergunta bem legal. A Marcela colocou que, assim, a filha com 1 ano e 2 tem feito a veioca de manhã e à tarde, e em cada uma coloca 4 colheres rasas de aveia e de chia. E aí,
ela teve um comentário da família dizendo que, nossa, é aveia demais, será que é aveia demais? Então, o que eu gostaria de trazer de reflexão é o seguinte: se a criança está aceitando, se a gente não está, se a criança está ganhando peso, se a criança está fazendo cocô e o cocô não está ficando aquele cocô molengo por excesso de fibras, está tudo em ordem. O que eu chamo a atenção neste caso é para a variedade. Pode ficar mais fácil e conveniente para a gente fazer a mesma preparação 2 vezes por dia. Mas aí, a Marcela não está aqui hoje, embora ela sempre participe, né? É melhor a gente oferecer um outro tipo de panqueca. Eu dou panqueca de aveia de manhã, à tarde eu faço de milho. Eu dou de trigo sarraceno de manhã e à tarde eu faço de aveia. Eu dou de trigo de manhã e de milho à tarde e não dou de aveia hoje. Eu dou de lentilha, eu dou de grão de bico. Então, esta variedade é muito mais importante do que a preocupação que as pessoas têm de ficar, mas não é demais? Beber vegetariano, mas não é de menos? Não tem perigo? Não vai, assim, crescer sem nutrientes, sem proteína? Então, eu recomendo, nesse caso, no caso da dúvida da Marcela, né, Marcela, oferecer a veioca 1 vez ao dia e no outro dia dar outra coisa, na outra refeição, para dar repertório alimentar. 1 ano e 2 é muito novinho. Os bebês pequenos, gente, e quando a gente fala, né, até 1 ano a introdução, não, a introdução alimentar, 2, 3 anos, a gente está apresentando esse universo para a criança. A criança precisa ter experiências, assim como precisa ter experiências de pegar na planta, de pisar na terra, de comer terra, de tomar chuva, experiências sensoriais de todos os órgãos do sentido, inclusive do paladar, né? Então, quanto mais alimentos eu oferecer, maior estímulos visuais, porque eu estou vendo várias formas, tamanhos, cortes, cores diferentes, eu estou inalando odores diferentes, eu estou ouvindo mamãe e papai falar, mamãe e papai vai dar brócolis, berinjela, maxixe, quiabo, cenoura, jaca, enfim, tudo que a gente pode dar de repertório. Então, é muito importante. A gente, como adulto, acaba restringindo, porque fica mais fácil. Eu, Ana, hoje, faço a minha veioca todo dia de manhã, porque eu gosto. Mas eu, assim, emprestando para vocês coisas minhas, pessoais. Mas eu estou aberta, assim. Se eu quiser comer de milho, se eu quiser comer de outro, não é que eu não gosto. Para mim é conveniente. Mas o meu paladar está treinado. Diferente de o paladar de uma criança. Porque aí a gente vai ver daqui a pouquinho a questão de seletividade, né? A criança não quer, não está comendo leguminosa, a gente já vai chegar aqui, que é uma queixa de muitos pais e muitas mães, né? Muitos cuidadores. Então, se eu, nesse começo da vida, e a vida com 6, 8, 9, 1 ano, a criança, ela aceita praticamente tudo que você colocar na frente dela, vai enfiar na boca. Se puser pedra ali, ela vai enfiar na boca, né? Porque é assim que ela conhece o mundo. Então, se eu tenho um repertório enorme de variedade de alimentos, cores, formatos, tipos de preparação, eu tenho massa crítica, porque a hora que chegar ali perto de 1 ano e meio, 2, a criança fica, tira, não quero, não isso, não aquilo que vai acontecer, eu não posso dizer com todos, porque o ser humano não é cartesiano, mas com quase todos, ou praticamente todas as crianças. É muito comum receber vocês aqui com queixas. Minha filha comia e agora não come. Meu filho aceitava de tudo, abria a boca para tudo e agora cospe e joga e não quer. É normal isso. Existem áreas cerebrais sendo estimuladas. Se a gente pegar e olhar, sei lá, imagina uma coisa bem nojenta. Alguém cuspiu na sua comida. Você não vai querer comer aquilo é nojento. Nojento. Se a criança deixar cair baba, né? Cuspir ali na comidinha dela, ela vai botar na boca. Ela não tem esse filtro desse nojo.
essa situação de nojo, ela vai se desenvolvendo. E essas estruturas cerebrais, essas conexões vão mudando. E aí vai chegar ali com 1 ano, com 2, vai olhar, vai fazer careta, está desenvolvendo essa área. Ela ainda não vai saber que se cuspir na comida é nojento, como a gente tem essa noção. Mas ela está desenvolvendo essa percepção do que é esquisito, do que não quero, do que... Entendem? E o que deve ser feito pegando aqui, eu acho que foi a Daniela que colocou, né, da questão das leguminosas e tudo mais. É a gente oferecer hoje, oferece amanhã, oferece depois de amanhã, oferece almoço e janta, e a criança rejeita, e você oferece, é não desistir. Porque se a gente para de oferecer, é como se a gente estivesse desistindo da criança. A criança está no processo dela, gente. Então, Dani, assim que eu também sei que a Dani está sempre aqui, né? Ela põe na boca e cospe. Tá tudo em ordem. Você faz cara de paisagem e segue oferecendo. Tem que ter verdura no campo de visão da criança todos os dias. Tem que ter verdura no almoço, tem que ter verdura no jantar. E por verdura eu estou falando de folha, que é o que mais vocês se queixam de rejeição. Põe na boca, cospe, põe na boca, cospe. A criança só tem condição de mastigar folhas depois que nascerem os pré-molares. Põe alface na boca de vocês e tenta mastigar com esses dentes da frente aqui. Não tem condição. É fibroso, mesmo a verdura cozida. Então, quando que vai nascer pré-molar? Vocês sabem melhor do que eu, que meu filho já tem todos os dentes na boca faz muitos anos. Vai nascer ali perto de 1 ano e 2, 1 ano e meio, vão nascer esses dentinhos aqui. Então, não é porque o dente nasceu que ela agora sabe mastigar a folha. Agora nasceu esses dentes. Gente, eu não tinha esses dentes, agora eu tenho. O que é que eu faço com esses dentes? Como é que eu movimento a minha mandíbula? Como é que é essa mordida? Né? Então, se põe na boca e cospe, tá ótimo, pelo menos pôs na boca. E se não põe, você coloca ali, porque uma hora ela vai colocar na boca, tá? Essa questão da seletividade é algo, e não é aquela seletividade patológica, que tem alguns quadros que crianças que só aceitam 5 tipos de alimentos. E aí é desde questões de ordem neurológica até, principalmente, o nosso papel na introdução alimentar. Introdução alimentar, e de novo, não é com 6 meses. Com 6 meses ela dá um pontapé. Ela precisa ter perseverança, gente. Porque a gente está exausta, e acordando para dar de mamar, e a rotina. Aí é mais fácil ceder. Ai, eu descobri que se eu der um negocinho na mão da criança, eu distraio ela e ela come. Não é a melhor solução. Pode ser a solução mais fácil para o momento, diante da rotina de vida que a gente tem, diante dos nossos desafios como adultos, mas lembrem-se, essa fase da vida, ela vai passar. Eu adoraria ter meu filho pequeno hoje, que eu pudesse pegar no colo quando eu quisesse, beijar quando eu quisesse. Não, mora em outra casa, em outra família, tem a família dele. Isso passa, gente. Quando chegar a adolescência, nós fomos adolescentes, de não querer, né? Mãe, não chega perto de mim, não me dá beijo, não me abraça, meu coleguinha não quer ver. Todos os desafios de cada fase da vida. Então, aproveitem essa fase, porque ela passa rápido. Você estalou o dedo, tem alguém aqui que está com um nenezinho novinho na barriga aí, que nem nenê não tem, né? Daqui a pouco já vai estar engatinhando. Daqui a pouco já vai estar correndo, tocando terror no parquinho, né? Passa muito rápido, gente. Então, a questão de não tá, no caso da Dani colocou aqui, ela está aceitando arroz e tofu. Então, está aceitando uma leguminosa que é o tofu. Não estamos sem, no caso específico da Dani aí que vocês leram no grupo, né? Está aceitando o tofu, está aceitando uma leguminosa. Ah, eu gostaria que ela aceitasse outras leguminosas. Eu também. Então, o nosso papel é continuar oferecendo, até a hora que ela aceite. Se a gente parar de oferecer, ela não vai lembrar de falar, mamãe, você me oferecia, você não oferece mais. Ainda mais se for pequenininha, né?
Um recurso, por exemplo, que me ocorre, no caso específico aqui da Daniela, que deu que ela aceita arroz e tofu, talvez misturar lentilha rosa no arroz, que se dissolve bem, talvez colocar um pouco de quinoa no arroz, para a gente dar até uma outra sustentação calórico-proteica. A gente tem na nossa cabeça, assim, as leguminosas são fontes de proteína. Sim, as leguminosas são a principal fonte proteica numa base de plantas. Só que eu tenho um teor proteico significativo nos cereais, que vai variar. Por exemplo, arroz tem muito menos do que aveia, tem muito menos do que trigo sarraceno, que não é algo comum da gente dar na nossa rotina. Então, trigo sarraceno poderia ser algo a ser oferecido para a criança, farinha ou o próprio grãozinho colocado na forma de receita. As castanhas são ótimas fontes de gordura, são a principal fonte de gordura junto com os óleos, numa alimentação baseada em plantas, mas elas também têm um teor de proteínas. Então, não posso desconsiderar o teor de proteínas presente em todos os grupos alimentares. Eu vou conseguir proteína do Popeye, que nem aquela propaganda enganosa, né? Popeye comia e o músculo subia, que não tem a menor noção em termos de crescimento de músculo. E aí eu vou fazer um parênteses e explicar por que espinafre, eventualmente, poderia ajudar na musculatura, que é por causa dos nitratos. Os nitratos aumentam o vaso, né, a oxigenação, e aí melhora na circulação do músculo. Mas muita gente associa, né, ainda, o comer o espinafre do Popeye com o aumento, o teor de proteína. E aí a gente vai olhar o teor de proteína das folhas, se eu pegar percentualmente, é super alto, é da ordem de 40%. Nossa, mas leguminosas, Ana, têm 25% e as folhas 40%? As folhas 40%. Só que 90% de uma folha é água. Então, está concentrado em 10% esses 40%. Teria que comer um volume muito grande, mas muito grande, impossível de comer. Nem a gente, muito menos uma criança, tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Continue oferecendo na forma de bolinho, continue oferecendo como base de panqueca, ofereça leguminosa em outra refeição, oferece no café da manhã, oferece um bolinho de grão de bico no café da manhã, oferece um croquetinho de feijão preto ou uma tortinha, né, tipo um cupcake, que faz com uma base de massa de leguminosa no lanche da tarde. Tá convencionado que a gente come arroz e feijão na hora do almoço. Sim, na nossa cultura a gente come na hora do almoço, mas nada impede da gente comer em outros horários. E a gente vai convidando a criança para ficar dentro da nossa cultura, comer arroz e feijão na hora do almoço e da janta, mas não quer dizer que eu não possa fazer um bolinho de arroz para o café da manhã, um bolinho de feijão para o lanche da tarde. Tá? Tudo bem aqui? Que aí eu vi que algumas de vocês balançaram a cabeça. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Ana, Fala, oi, Evelyn. Evelyn. Eu tenho uma dúvida em relação à banana, porque eu faço muitas receitas para o Liam, só que muitas eu coloco banana. Eu até assim, eu consigo variar às vezes, só que é aquilo, né? O mais fácil, o mais prático, e para o nosso paladar, o que fica mais gostosinho, porque tem o docinho, é a banana. E às vezes eu fico com medo de estar dando muita banana para ele. Seria um Olha, problema? problema não tem, mas entra nessa questão da variedade, né? O que dá para vocês fazerem, imagino que seja para adoçar. A banana é um recurso bem interessante para adoçar. A maçã é um recurso interessante para adoçar. O que dá para fazer com maçã? Dá para fazer assim, pegar várias maçãs, fazer tudo de uma vez, né? E, obviamente, um volume para você não ter perda, porque vai mofar. Cozinhar a maçã sem o miolinho e sem a casca,
e fazer um purezinho. E aí usar esse purê de maçã para poder adoçar algumas preparações, porque a maçã fica bem docinha, ainda mais cozida. Outra coisa é usar, que eu sei que no caso do Lian é um pouquinho maior, né? Especialmente para os maiorzinhos, assim, já para perto de 1 aninho. Usar uva passa branca, por exemplo, que dá para também fazer uma pastinha. Eu dou uma ferventada na uva passa, ainda com um pouquinho de água, bato num processador, e aí depende do volume, liquidificador tem que ser volume grande, multiprocessador vai volumes menorzinhos, e aí você faz uma pastinha, e essa pastinha você coloca para adoçar as coisas também. E aí você está variando de nutriente, né? Porque a banana tem um nutriente, a uva, no caso, a uva passa, tem outro nutriente, a maçã tem outro nutriente. São fibras diferentes, um dulçor parecido, né? E eu falei da uva passa branca por causa da coloração, mas eu posso usar uva passa escura, eu posso usar tâmara, eu posso usar ameixa, eu posso fazer pastinhas dessas coisas, e depois, se sobrar, você come, a gente come, passa como se fosse uma geleia ali no pão, na nossa panqueca, enfim, comer de colherada, naquela vontade de comer um doce, aí você pega uma colherada de pasta de ameixa seca, fica super gostoso. Tá? Mas Beleza. eu entendo que é mais cômodo, Evelyn, eu entendo. É um Mas pouquinho também por causa da textura, né? Que a gente amassa a banana e mistura com aveia, aí dá aquela texturinha de panqueca, assim, não de panqueca, né? Mas sim. aí por causa disso também. Mas aí, nesse sentido, a gente pode variar, a chia dá uma boa textura de panqueca, né? Sim. E aí eu posso usar, por exemplo, uma maçã que não dá uma textura, porque não tem essa fibra da banana, mas eu posso Uhum, usar um pouco da chia, que vai dar uma estrutura de panqueca. entendi. Aveia, purezinho de maçã e chia, eu vou conseguir uma boa estrutura de panqueca. Ainda mais você que é cozinheira aí, a mulher das receitas, né? Vai poder fazer. Se você achar alguma receitinha, partilha aqui com o pessoal para poder, Tá, beleza. Obrigada. tá? Uma pergunta da Paula, que eu acho que pode ser importante para as crianças que, mesmo que estão em aleitamento materno e eventualmente usam alguma fórmula por conveniência, tá? Ela está perguntando quanto tempo depois pode tomar o suplemento de ferro, ou assim, a relação do suplemento de ferro e a fórmula. As fórmulas não têm um teor de cálcio tanto quanto a maioria dos leites vegetais, tá? As fórmulas infantis vão ter na ordem de 80 miligramas de cálcio para 100 ml. A tal da castanha, o de aveia e o de amêndoa, tem 200 miligramas em 100 ml. Então, dá assim, 2,5 vezes de diferença, né? E o que influencia muito é a concentração de cálcio. Então, eu vou responder de uma outra forma. Primeiro, a melhor coisa é realmente separar fórmula de suplemento de ferro. Então, se está almoçando, o suplemento de ferro, inclusive, eu sempre coloco na prescrição, dar durante o almoço, porque o suplemento de ferro pode manchar o dentinho. E aí, se dá durante o almoço, a própria saliva e o alimento já vai empurrando tudo ali para dentro, e depois a gente escova o dentinho da criança e fica livre. Nesse sentido, a criança dificilmente não tem uma recomendação de dar fórmula depois do almoço. Então, não teria essa sobreposição de horário, tá? Se for numa coisa muito pontual e eventual, aí, se a gente esperar uma meia hora, tudo bem. Mas o ideal é dê o ferro durante o almoço, e aí você não vai precisar usar a fórmula depois. E, Paula, se ficar dúvida, você devolve para eu entender o contexto que você está querendo falar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui da Aline já respondi. A Janaína. Muita aveia, já falei também, né? Então, já respondi isso aqui. Então, da Dani, já também respondi. E aqui agora a outra Dani, se eu não conseguir, fica a minha pergunta. Meus 2 filhos são vegetarianos, assim como todos em casa. Eles têm 3 anos e 1 ano.
O de 1 ano ficou doentinho, bronquiolite e rinite alérgica por meses e afetou drasticamente a alimentação. Como consequência, está bem abaixo do gráfico, estou tentando recuperar, o ferro está baixo, estou dando mais estratégia para alimentar quando a criança... Eu acho que eu respondi, né? A Dani não conseguiu entrar aqui, naquele processo de tentativa aqui. Eu respondi essa questão da criança adoecer, então... A Dani, que não conseguiu entrar aqui, vai conseguir assistir depois e vai ver a resposta, tá? Eu acho que passei por tudo, gente. Tem alguma dúvida que... Deixa eu revisitando aqui para ver se não perdi nada. Mas eu acho que é isso. Alguma dúvida? Algo que a gente possa falar a respeito? Bom, o que eu... Quer falar? Quer falar? Você está olhando tão assim? Não, eu estava pensando, porque acho que eu ia até te mandar por e-mail essa pergunta, mas talvez sirva aqui também. A questão do leite, a gente usa o tal da castanha, que você acabou de comentar, pela questão do cálcio, mas agora ele está com 2 aninhos e tal. É até o meu marido que fica, às vezes, já questionou isso. Se existe algum. Meu marido, ele é muito preocupado com vitaminas. Então, tipo Tá. assim, ele vê um leite, aí ele vai olhar, olha, isso aqui é cheio de vitamina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo, tá, mas o leite a gente tá dando mais especificamente pelo cálcio. Aí ele olha o cálcio, não tem o cálcio. Uhum. Mas existe uma outra opção boa, tão boa quanto o tal da castanha? Olha só, a gente tem boas opções no mercado. A Nude é uma boa opção, mas o Nude tem um teor de cálcio muito menor. Uhum. Ou a tal da castanha, em 200 ml tem 400 miligramas. O Nude, Sim. em 200 ml, tem 150 miligramas. É. Então, como para a criança caber na barriguinha, o volume importa bastante. Então, pensando nos melhores do mercado em termos de composição, assim, de não ter conservante, de não ter aditivo, de não ter nada, são esses dois. O Nature's Heart é uma bebida que não tem conservantes, não tem isso, mas ele tem emulsificante. E os emulsificantes não são esses também sintéticos. São emulsificantes que a gente compra para fazer receita. Não é muito comum, né, comprar goma xantana, goma guar, mas se você for numa casa que faz sorvetes, que faz materiais assim para fazer receitas, a gente consegue comprar esse tipo de ingrediente. Então, é Uhum. esse ingrediente que está contido nesse da Nature's Heart, tá? Sim. Eu considero uma boa marca, porque não tem nenhum conservante sintético, não tem aditivos alimentares sintéticos. Mas Uhum. em relação à tal da castanha, a tal da castanha não tem nada, né? Tem água, a amêndoa ou aveia e o cálcio, só, mais nada, Sim. tá? Tem 2 outras bebidas que vão na mesma linha, que é a Silk e a Almond Breeze, que também vão ter aditivos mais naturais, só que essas bebidas têm versões com açúcar. O Nature's Heart não tem Uhum. açúcar de jeito nenhum, mas a Silk e a Almond Breeze têm versões com açúcar. Então, Eu já encontrei no mercado essa primeira que você comentou, Sil, que eu vi que tinha açúcar. Eu falei, mas tem a versão sem açúcar. entendi. E uma coisa importante para você comentar com seu marido, né? É que, esse está cheio de vitaminas, mas às vezes a quantidade que a legislação permite para se adicionar, para não virar um produto que teria que passar por uma outra legislação para aprovação, não é significativo, Uhum. tá? O que a gente precisa obter de vitaminas e minerais é de comida de verdade. Isso que eu falo com ele. A vitamina vem da comida que ele come. Exatamente. Se a gente tem uma alimentação variada, como a gente estava falando aqui, uma alimentação diversificada, colorida, ampla, a gente está recebendo nutrientes assim diversos. Inclusive, se eu pegar assim o caroteno, né, que todo mundo conhece, caroteno, beta-caroteno, todo mundo já ouviu falar que tem nas vegetais laranjas. Quando eu isolo um nutriente como é o caroteno, tem cápsula de caroteno para tomar, ele não tem o mesmo efeito do que ele tem quando está presente no alimento. Porque tem coisas no alimento, nos alimentos em geral, os alimentos de verdade, né? Comida que estraga, que apodrece, assim.
que a gente ainda nem descobriu. Tem elementos ali, com certeza a gente não descobriu ainda tudo que tem dentro de uma cenoura. É muita pretensão nossa achar que a gente sabe absolutamente tudo dali, né? Então, a gente chama de matriz alimentar. Na matriz alimentar, a gente tem elementos ali diversos, e a interação entre eles é que pode potencializar as características nutricionais. Então, mais do que olhar um rótulo e ver que tem vitamina e mineral, bolacha traquinas está cheia de vitamina e mineral. Né? É um alimento para se comprar? De jeito nenhum. Nunca na vida, né? Tá? E aí, gente, tudo certo? Tudo bem? Em relação, assim, até pegando o que a Evelyn falou, né? Em relação a cálcio, um dos elementos mais desafiadores é o cálcio. Porque o leite materno, ele não é um alimento assim que tem um super mega master concentração de cálcio. A questão é que todo o cálcio presente no leite materno é absorvido. Diferente das bebidas vegetais, que a gente vai absorver por volta de 40%, no leite de vaca vai absorver por volta de 30%, o cálcio do brócolis a gente vai absorver na ordem de 40% a 50%. O cálcio presente no leite materno é 100% absorvido, porque tem uma forma específica que o corpo do bebezinho assimila. No entanto, depois de um ano, que é o que eu sempre falo para vocês, tem que trazer na consulta de um ano. Depois de um ano, a demanda de cálcio aumenta, e ela mais do que duplica, né? De 260 miligramas, que é até um ano, passa para 700 miligramas a partir de um ano e vai até 4 anos assim. E a barriguinha da criança, o estômago dela, cabe coisa, mas não é assim, que nem a gente toma um copo de leite assim fácil, né? Algumas crianças conseguem, outras crianças não. Então, esse é um elemento que a gente precisa prestar atenção na ingestão alimentar, e o suplemento de cálcio é um dos mais difíceis da gente conseguir, porque o único que a gente tem no mercado aqui brasileiro, na forma líquida, pelo menos que eu conheço, né? Se alguém descobrir algum, sempre me mandem notícias disso. Ele tem parabeno, ele tem açúcar, ele tem adoçante. Então, não me interessa dar uma coisa, prescrever uma coisa que tem parabeno. Aí você vai fazer o cálcio em xarope. Tem pais que, né, não reclamam nada. Tem mães que me escrevem, pais que me escrevem e falam, pelo amor de Deus, me dá uma alternativa, porque é muito ruim. Então, depende também da farmácia, depende desses veículos que são utilizados, tá? Tem o cálcio em pó, que eu tô achando uma alternativa muito boa, mas ele é importado e não vem colher dosadora. Aí você tem que ter uma balancinha em casa, dessas digitais, algum instrumento de medida para depois virar o instrumento padrão, que você mede o quanto cabe ali e depois olha para todo dia poder seguir, porque ninguém merece ficar todo dia pegando balancinha para pesar o pozinho do cálcio, tá? Então, prestem atenção, gente, continuem dando folhas escuras, as folhas, não só as folhas escuras, folhas verdes. Quando eu dou folha verde, eu dou magnésio, eu dou vitamina K, eu dou beta-caroteno, eu dou cálcio um pouco mais concentrado em algumas. As folhas verdes têm uma fibra chamada hemicelulose, muito importante para a nossa flora intestinal. Então, a criança cuspiu, você dá de novo, e dá de novo, e dá de novo, e dá todo dia, e dá almoço e janta, e faz cara de paisagem se ela cuspir. Tem que dar folha, tem que dar folha. E aí a casa não come e quer que a criança coma, ou espera que a criança cresça e um dia, do nada, vai estalar o dedo e a folha vai se materializar e ela vai passar a comer folha. Veja que na nossa cultura as pessoas comem pouca folha. Isso é muito ruim, gente. Folha é alimento de bactérias positivas do nosso intestino. Fibra e carboidrato são os principais nutrientes das bactérias probióticas, das bactérias protetoras do nosso corpo todo, inclusive do nosso cérebro, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. A gente precisa ter uma população de bactérias boa dentro do nosso corpo.
Então, não desistam de dar verduras para os bebês, para as crianças pequenas, né? Assim, porque depois de 1 ano, tecnicamente, não chama de bebê. A gente chama, né? Dá para chamar, até hoje, filho, 32 anos, chamar bebê, mas não é, né? Bebê até 1 aninho. Tá bom? Beleza, queridos, queridas? Então é isso, o Rodrigo, finalizando aqui, né, ele processa o vídeo e depois manda aqui no grupo para vocês. E quem tiver alguma coisa muito pontual, me escreva no privado. Liguem as câmeras com os nenéns, para eu falar tchauzinho, para eu ver os nenéns. O Davi, a Cecília. Oi, Cecília. Oi, Davi. Aí o Liam não tá, né? Lia tá na escola. Imaginei. Então tá bom, minhas queridas e queridos, um beijo grande, até o nosso encontro do mês que vem, tá? Beijos. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Ju. Tchau, a família querida aí também.